E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos obter algumas consequências importantes acerca do estudo da teoria cinética dos gases. Nos vídeos anteriores, obtivemos a equação de estado de um gás perfeito a partir de leis experimentais. Vimos que a pressão P exercida pelo gás ideal é igual a 2/3 da energia cinética média de translação de suas moléculas por unidade de volume. E vimos também que essa energia cinética média de translação depende exclusivamente da temperatura absoluta T do gás ideal. Combinando estes resultados e admitindo nesse primeiro momento a existência de um gás ideal de moléculas monoatômicas, em que cada molécula corresponde a uma bola de bilhar impenetrável, vemos que a energia cinética média de translação de suas moléculas corresponde à única forma de energia existente e, portanto, eu posso identificá-la como a energia interna U do gás ideal. Logo, a energia interna U é igual à energia cinética média de translação de suas moléculas. Através dessa expressão, vemos que a energia cinética média é dada por 3 vezes a pressão P vezes o volume V sobre 2. Recorrendo agora à equação de Clapeyron, vemos que a energia interna U do gás ideal monoatômico é igual a 3/2 que multiplica P vezes V, portanto, 3/2 vezes N vezes R vezes T. Através dessa expressão, vemos que a energia interna U do gás ideal depende exclusivamente de sua temperatura absoluta T. Agora, recorrendo ao estudo da teoria cinética dos gases, mais uma vez, nós vimos que a energia cinética média de translação é dada por 1/2 vezes o número de moléculas por unidade de volume, Nzinho, vezes a massa de cada molécula, vezes o valor médio de V ao quadrado, vezes o volume V. Sendo assim, eu vou igualar essas duas expressões. Logo, a gente obtém que 3/2 da quantidade de matéria medida em mol vezes R vezes T é igual a 1/2 vezes o número de moléculas N grande por unidade de volume, vezes a massa, vezes o valor médio da velocidade ao quadrado, vezes o volume. Portanto, eu posso simplificar aqui o volume V. Logo, 3/2 que multiplica. Eu vou passar o número de moléculas dividindo. Portanto, nós vamos obter a quantidade de matéria medida em mol sobre N vezes R vezes T. Isso é igual a 1/2 que multiplica Mzinho vezes o valor médio de V ao quadrado. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora, essa quantidade de matéria medida em mol é dada justamente pelo número de moléculas existentes sobre a constante de Avogadro. Logo, levando esta igualdade nessa expressão, a gente obtém que 3/2 que multiplica. Então, agora nós temos N sobre NA. Portanto, N sobre NA, eu simplifico N e a gente fica simplesmente com R sobre NA. Tudo isso multiplicando a temperatura T, igual a 1/2 vezes M, vezes o valor médio de V ao quadrado. Agora, a razão R sobre NA é justamente a constante de Boltzmann. Logo, eu posso escrever que 1/2 vezes M vezes o valor médio de V ao quadrado é igual a 3/2 de K vezes T.
Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Analisando a igualdade em questão, vemos que ela nos fornece uma interpretação microscópica acerca do conceito de temperatura. Ela nos diz que a temperatura T de um gás perfeito é uma medida da energia cinética média de translação de suas moléculas. E é por isso que, muitas vezes, essa energia é chamada de energia de agitação térmica. Aqui, convém reforçar que U igual a 3/2 de nRT é uma expressão válida para gases ideais monoatômicos, como hélio, argônio, neônio e por aí vai. Se tivermos moléculas de um gás ideal de maior atomicidade, é preciso acrescentar nessa expressão mais termos energéticos associados aos graus de liberdade existentes, conforme veremos futuramente. Bom, a partir dessa expressão, portanto, eu posso calcular a partir de agora a energia cinética média de translação da molécula de um gás ideal. Vamos admitir, portanto, que a temperatura é igual a 27 graus Celsius, ou seja, aproximadamente 300 Kelvin. Aqui eu ilustro a constante de Boltzmann e, portanto, a gente obtém o seguinte resultado. 1/2 vezes m vezes o valor médio de v ao quadrado é igual a 3/2 vezes 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 vezes 300 Kelvin. Portanto, meio de m vezes o valor médio de v elevado ao quadrado. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 621 vezes 10 elevado a menos 23 Joule. Agora, sabendo que 1 elétron-volt corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Joule, efetuando essa conversão, você vai encontrar que meio de m vezes o valor médio de v ao quadrado na temperatura de 300 Kelvin é aproximadamente igual a 0,04 elétron-volt. Muito bem, vamos agora obter outras consequências importantes. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, uma consequência importante acerca do estudo da teoria cinética dos gases é a comprovação imediata da lei de Boyle. Observe o quadro. A pressão P exercida pelo gás ideal é igual a 2/3 da energia cinética média de translação de suas moléculas por unidade de volume. E conforme vimos, a energia cinética média de translação depende exclusivamente da temperatura absoluta do gás ideal. Logo, se a temperatura permanece constante, a energia cinética média de translação permanece constante e, portanto, o produto P vezes V permanece constante, conforme era de se esperar. Outra comprovação importante acerca do estudo da teoria cinética dos gases é a lei de Avogadro. Conforme vimos no início deste estudo, a pressão P exercida pelo gás ideal é igual a 1/3 que multiplica o número de moléculas existentes por unidade de volume vezes a massa de cada molécula vezes o valor médio da velocidade v ao quadrado. Sendo assim, a pressão P é igual. Eu vou multiplicar e dividir este termo por 2. Então nós temos 2/3 vezes o número de moléculas por unidade de volume vezes 1/2 vezes mzinho vezes o valor médio de v quadrado. Consequentemente, a pressão P sobre a energia cinética média de translação da molécula do gás ideal, que, conforme sabemos, depende exclusivamente da temperatura absoluta do gás, é igual. Então, nós temos 2/3 de nzinho, em que nzinho é o número de moléculas existentes por unidade de volume.
Então, observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. A partir dela, a lei de Avogadro sai naturalmente. Observe a expressão. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, e, portanto, nas mesmas condições de pressão e de energia cinética média de translação, todos os gases perfeitos que ocupam o mesmo volume V possuem exatamente o mesmo número de moléculas. Muito bem? Enfim, vamos para a lei de Dalton das pressões parciais. Para compreender essa lei, imagine a seguinte situação. Considere um recipiente de volume V contendo uma mistura de gases ideais que não reagem quimicamente entre si. A lei de Dalton das pressões parciais diz o seguinte: a pressão total P exercida é dada pela soma das pressões parciais exercida por cada gás componente da mistura, em que a pressão parcial, por exemplo, do gás I, é a pressão que ele exerceria no interior do recipiente se ocupasse todo esse volume sozinho. Portanto, vamos comprovar a lei de Dalton a partir da teoria cinética dos gases. A pressão P é igual a 2/3 da energia cinética média de translação das moléculas por unidade de volume. Portanto, eu posso reescrevê-la da seguinte forma. 2/3 que multiplica. Essa energia cinética média de translação é dada pela energia cinética média de translação das moléculas do gás 1 mais a energia cinética média de translação das moléculas do gás 2 e assim sucessivamente até o enésimo gás. Portanto, nós temos aqui a energia cinética média de translação do gás ideal de ordem N. Muito bem, tudo isso multiplicando 1 sobre V. Logo, a pressão total P fica dada por... Então, agora nós temos 2/3 da energia cinética média de translação das moléculas do gás 1 por unidade de volume, mais 2/3, que multiplica a energia cinética média de translação das moléculas do gás 2 por unidade de volume, e assim sucessivamente, mais 2/3 da energia cinética média de translação das moléculas do gás de ordem N por unidade de volume. Ora, este termo representa justamente a pressão parcial exercida pelo gás 1. Aqui nós temos a pressão parcial exercida pelo gás 2 e assim sucessivamente até a pressão parcial exercida pelo gás de ordem N. Portanto, a lei de Dalton é obtida automaticamente, é comprovada automaticamente a partir da teoria cinética dos gases. Portanto, nós temos P é igual a P1 mais P2 e assim sucessivamente até Pn. Portanto, a pressão P é dada pela soma de índice I variando de 1 a N de Pi. E, portanto, eu reforço. A pressão total P é dada pela soma das pressões parciais. Observe no quadro, portanto, as comprovações obtidas, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.